Convido os irmãos para que abram suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 33. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Leremos do verso 1 ao verso 17. Leamos. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azera, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinou. Adivinhava pela nuvem, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem da escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizera pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarrando-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale e a entrada do portão dos peixes. Abrangendo Ofel, ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra foi lida. Nós temos esse privilégio, Deus, de receber a tua revelação e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fale a tua igreja, Senhor. Use deste teu servo para comunicar as verdades das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a nossa reflexão, eu gostaria de me dirigir às crianças. Eu vi que algumas crianças estão com papel desenhando e eu vou pedir para vocês fazerem um desenho para acompanhar a mensagem. O desenho você vai se desenhar, começando ali você, com uma Bíblia na mão. Tá bem bonito ali. E você vai desenhar uma estrada. E no meio dessa estrada, você vai desenhar amigos. Seus amigos da escola, seus amiguinhos da rua. E no final dessa estrada, você vai desenhar uma cruz vazia. E qual que é a ideia? Vocês conhecem ao Deus verdadeiro. Vocês conhecem Jesus. E vocês amam tanto esse Deus que vocês vão levá-lo onde vocês estão. Vocês vão levá-lo ao seu amigo e conduzir aqueles que ainda não conhecem Jesus a conhecerem a Ele. Nós vamos falar um pouquinho mais disso lá na EBD daqui a pouco. Agora, me dirigindo aos adultos,
fim de ilustrar isso, eu queria contar uma breve história. No final dos anos 50 e início dos anos 60, um pastor rural da região da Pensilvânia, nos Estados Unidos, conhecido como David Wilkerson. É um pastor até conhecido, talvez alguns irmãos até conheçam. Ele, no início de seu ministério, ele pastoreava uma igreja bem pobre, uma região, como eu falei, rural. Ele estava em seu gabinete lendo a revista. Se eu não me engano, o nome da revista era Vida. E na revista tinha a parte de notícias. Ele se deparou com uma notícia que em Nova York, jovens e adolescentes estavam sendo condenados, estavam sendo julgados, na verdade, em um tribunal, pelo crime que haviam cometido. Eles haviam assassinado um outro jovem. Bem novo, talvez até adolescente, na faixa aí de 14 a 18 anos. E esse grupo de jovens estava sendo condenado por esse crime cometido. E, obviamente, seria condenação, o justo, diante da lei. David Wilkerson, ele teve um sentimento normalmente diferente do normal. Talvez falar, não, bem feito. Esses homens merecem. De fato, a justiça deve ser feita. Mas ele se levou a um sentimento de compaixão. E esse sentimento de compaixão de David Wilkerson o levou até Nova York, sem muito apoio da sua igreja, porque a sua igreja não tinha tantas condições de ajudá-lo, mas ele mesmo assim foi. Um passo de fé. Então ele se dirigiu a Nova York, aquela grande cidade, dominada pelas gangues de rua, gangues territoriais do Brooklyn, gangues territoriais de outros lugares ali de Nova York, que eu não sei o nome. Ele chega nesse lugar e ele se depara com as gangues, ele consegue se encontrar com os líderes das gangues, ele conhece as pessoas das periferias, ele conhece as pessoas envolvidas no mundo das drogas e do crime, e ele é severamente hostilizado e ameaçado. David, ele insiste em continuar pregando o evangelho àqueles homens de gangues, mesmo diante das ameaças, mesmo diante da hostilidade. Ele continua pregando. E ele sabia que nada era demasiadamente difícil para o Deus a quem ele servia. Ele sabia que o Deus a quem ele conhecia, que o libertou das trevas, o Deus que o salvou, era capaz também de salvar aqueles jovens em situação que aos nossos olhos podemos dizer, não tem como, não tem jeito. Olha o buraco que essa pessoa está, não tem jeito. Mas ele insistiu, ele pregou o evangelho. E o evangelho alcançou os líderes daquelas gangues. Ele viu os líderes das gangues prostrados aos pés da cruz, reconhecendo que eles necessitavam de um Salvador. Isso nos faz lembrar que o poder do Evangelho é algo transformador. E essa iniciativa de Wilkerson resultou em um dos grandes movimentos mundiais na restauração de jovens envolvidos em crimes, envolvidos com drogas. Me fugiu o nome agora, mas é um movimento que está ativo até hoje. Inclusive, nós temos um pastor na nossa denominação que trabalha com esses jovens. E a Bíblia nos mostra casos que, aparentemente, não teria solução. Deus, em sua graça, ele alcança qualquer um, em qualquer situação. Nós vemos alguns exemplos na palavra. E eu quero, diante dessa ideia, mostrar na palavra, mostrar aqui no texto que nós lemos de 2 Crônicas, 3 evidências da graça de Deus, quando ela se manifesta salvadora e transformadora na vida de um homem. Nós entendemos que toda obra de salvação é algo extraordinário. Tendo em vista a herança que nossos pais nos deixaram, Adão e Eva, que é o pecado. Nós somos merecedores do castigo divino. Por natureza, nós somos merecedores do castigo divino. Nós sabemos que nascemos em iniquidade. Como nós lemos no Salmo 51, nascemos em pecado. Então, o nosso castigo merecido é a ira de Deus, é a condenação. Porém, temos Jesus Cristo, que nos salvou e nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Quando olhamos nas Escrituras a história da conversão de alguns homens, e se pudermos dividir ali o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e olhar para cada testamento e escolher um personagem para falar, uau, que conversão. Vamos olhar para o Novo. Novo Testamento, apóstolo Paulo, ou Saulo, o perseguidor da igreja.
Ali em 1 Timóteo ele vai falar que era insolente e blasfemo. Era um homem completamente inimigo da cruz. Ele tinha cartas assinadas para perseguir a igreja lá em Damasco, e na estrada de Damasco ele tem um encontro com Jesus e sua vida é transformada. E depois disso, depois de todo o trabalho ali com Barnabé, ele se torna um grande apóstolo. Ele se torna o grande missionário que temos história. Temos registro nas Sagradas Escrituras. Um homem que era inimigo se torna amigo de Deus. E no Antigo Testamento, talvez a grande transformação de um homem é do rei Manassés. É alguém que, quando olhamos para a vida, observamos que de fato Deus é misericordioso. É alguém que ninguém, na verdade, merece o auxílio, a proteção e a salvação de Deus. Mas Manassés, ele era alguém muito terrível, era um inimigo mesmo de Deus. Ele provocava ira, nós vimos isso no texto. E diante disso, eu quero nos levar a refletir no primeiro ponto. Deus é misericordioso. Manassés, ele se assenta no trono de Judá ainda muito novo, com 12 anos de idade. É uma criança, 12 anos de idade é uma criança. E ele detém o governo mais longínquo de Judá. Ele reina 55 anos. E a Bíblia nos relata que ele fez o que era mal perante o Senhor. Quando lemos ali os textos de 1 e 2 Reis, os textos de Crônicas, nós vemos a história de alguns reis que diz: ele fez o que era bom diante do Senhor, ou o que ele fez o que era mal perante o Senhor. Ou quando ele fala que ele fez o que era bom, era segundo seu pai Davi. Mas Manassés, ele fez aquilo que era mal diante do Senhor, e agindo de semelhante forma aos gentios que habitavam na terra onde ele reinava, antes da posse. Nós temos ali os relatos de Josué, a conquista da terra prometida. E antes ali habitavam povos pagãos, povos que não serviam a Deus. E Manassés, ele agia de semelhante forma a esse povo, em tamanha rebelião contra o Deus do seu povo. Ele possuía em si uma postura pagã, sendo este do povo da aliança. Manassés é filho de Ezequias. E Ezequias foi um bom rei. Nós temos um relato a Ezequias ali alguns capítulos anteriores, nós vemos que ele fez o que era bom perante o Senhor. Tanto é que quando ele assume o trono de Acás, que era o avô de Manassés, pai de Ezequias, no seu primeiro ano de reinado, ele restaura o culto ao Senhor, ele reabre o culto para a adoração a Deus. E posteriormente eles voltam a celebrar a Páscoa. Ezequias, ele entrega um reinado já restaurado para Manassés. Não havia mais a profanação e o paganismo. Ezequias tinha cuidado dessa parte. E ele entrega esse trono ao seu herdeiro, à sua criança de 12 anos. Porém, Manassés, ele desfaz tudo aquilo que seu pai Ezequias tinha recuperado, reconstruído e restaurado. Ele desfaz como? Ele traz toda a sorte de idolatria para dentro da casa do Senhor. Vamos lá. Altares a Baal, postes ídolos, ele cultua os corpos celestes, ele profana a casa do Senhor, trazendo ídolos. Ele fez uma escultura de um ídolo e colocou na casa do Senhor. Ele profana o lugar de adoração. Ele se entrega a variados deuses daquela região. Ele queima o seu filho como oferta ao deus imaginário, o falso deus Moloque, que diziam que ser o deus da prosperidade. Manassés sacrifica seu filho, visando que receber de um deus falso prosperidade. E ele também, agindo dessa maneira, dando voz à idolatria, ele conduz o seu povo também para a idolatria, também para o paganismo. Ele desvia o povo de Deus de servir a Deus. Assim, ele faz até pior do que as nações gentílicas que habitavam na terra. Isso também vai nos mostrar isso. É interessante também destacar que ele não era um homem que desconhecia o Deus da aliança. Ele sabia quem era Deus. E a Bíblia não nos mostra Ezequias como um pai. Mas no versículo 6,
nos faz pensar nisso. O versículo 6 vai dizer o seguinte. Aqui no final do versículo 6, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Podemos ter uma ideia de que era alguém que conhecia os preceitos do Senhor, sabia qual era a vontade dele, sabia aquilo que agradava e aquilo que desagradava a Deus. Então ele prosseguia naquele caminho de idolatria, ele prosseguia profanando o culto ao Senhor, ele prosseguia na idolatria, ele prosseguia desviando o povo de Deus para provocar a ira de Deus. Manassés se coloca aqui como um personagem de rebeldia, como alguém que quer se rebelar contra Deus. Essa semana no PG nós estudamos o Salmo 14. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. E nós vimos que o não a Deus é não Deus, é dizer não para Deus. Deus está ali, sabemos que Deus está ali, mas é dizer não Deus, eu não te quero. E Manassés agiu dessa maneira. Ele disse não Deus. Ele se tornou rebelde contra Deus. O texto prossegue. Deus ele fala a Manassés e ao seu povo, e estes não lhe dão ouvidos. Podemos nos questionar como Deus não lançou sobre ele ali a sua ira. Como Deus não castigou ali Manassés? E a resposta é, pela mesma razão que ele não fez conosco, a sua misericórdia. O versículo 11 nos mostra a disciplina de Deus. O exército assírio prende Manassés e o leva à Babilônia. Os exércitos assírios, alguns estudiosos vão apontar que eles eram homens brutais e de extrema violência. Quando eles acorrentam Manassés, eles prendem correntes no seu rosto e o puxam pelo nariz. Ele foi humilhado. Manassés foi colocado diante de uma situação de humilhação. E como nós podemos olhar a disciplina que foi aplicada a Manassés? Como nós podemos pensar nisso? Um castigo? Misericórdia? Eu vou dizer que é misericórdia. Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18, não precisam abrir. Eu vou ler aqui. Diz o seguinte: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Os assírios castigando a vida de Manassés é um presente divino. Estranho dizer isso. Um grande castigo se torna um presente divino. Mas por que isso é um presente divino? Porque a partir daquele exílio que Manassés sofre, a partir daquele castigo, o coração de Manassés é quebrado. E ele reconhece que o Senhor é Deus. Manassés se humilha diante do Senhor e reconhece que o Senhor é Deus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 12, para reforçar essa ideia. Hebreus 12, a partir do versículo 4, nós leremos até o 11, rapidamente. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos... Não, liu errado. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveraram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será então que não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha que interessante isso. Deus aplica a disciplina a fim de conduzir o seu povo para a santidade. E o versículo 11 vai dizer: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não pode ser motivo de alegria. Não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitadas frutos de justiça. Isso fica claro no que aconteceu aqui com Manassés. Foi um terrível castigo sobre sua vida. O seu reino foi tirado, ele foi humilhado.
mas ele ali naquela dor, naquela tristeza, ele se humilha diante de Deus e reconhece que o Senhor é Deus. E nós vemos mais tarde, a partir daquele momento de reconhecimento que o Senhor era Deus, e Deus, em sua misericórdia, restaura o reino para ele, e nós começamos a enxergar os frutos. E isso vai nos levar ao segundo ponto da nossa reflexão. Quando a graça de Deus se evidencia na vida do homem, quando ele não permanece o mesmo quando tem um encontro com Deus. Como eu falei, no seu momento de dor e sofrimento, Manassés suplica e ora ao Senhor. Deus ouve a sua oração. E a palavra nos diz que Deus não despreza a oração do arrependido. Nós lemos isso na liturgia lá no Salmo 51. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vimos o tamanho da transgressão de Manassés. Um homem que apostatou, um homem que profanou, um homem que foi insolente contra Deus, que sacrificou seu filho, fez diversas abominações. Mas nós vemos ainda mais a graça do nosso Senhor, que é transformadora, capaz de transformar um homem nessa circunstância. Ele ouve a oração de um homem errante, porém arrependido. Dessa forma, Deus restitui o reino para ele, e nós teremos uma bela história aqui de uma transformação. Um homem que fazia o que era mal diante do Senhor, se arrependeu e Deus devolveu o reino para ele depois do castigo. Mas a Bíblia vai nos mostrar mais. A Bíblia vai nos mostrar algumas evidências da transformação. E a transformação partiu de um arrependimento. Quando Deus castigou ele, ele reconhece que o Senhor era Deus, e Manassés, por reconhecer que o Senhor era Deus, se arrepende. Vamos tentar entender o que é o arrependimento. Arrependimento não se trata simplesmente de um lamento por um erro cometido. Se trata de mudanças. Mudança tanto de rota quanto de mente. Tem duas palavrinhas no grego que nos ajudam a pensar nisso. Duas palavrinhas no grego relacionadas ao arrependimento. Epistrefo e metanoia. Não precisam decorar essa palavra, eu vou usar a tradução. Epistrefo quer dizer mudança de rota, mudança de trajeto. E metanoia quer dizer mudança de mente. E o que aconteceu aqui? Como isso se aplica? Os hábitos de Manassés mudaram, nós lemos no texto, por conta da sua mente ter se transformado, que foi aquele momento que ele reconhece que o Senhor era Deus. Isso se dá justamente dessa maneira, quando ele reconhece que o Senhor era Deus. Só mudamos os nossos hábitos, ou seja, só nos arrependemos verdadeiramente se a nossa mente também for transformada. A grande evidência de que Manassés se arrependeu de provocar a ira de Deus é que quando ele regressou do castigo, ele começou uma pequena reforma. Uma pequena não, uma grande reforma no seu reino. E essa reforma diz respeito ao povo, essa reforma diz respeito à adoração a Deus, e essa resposta diz respeito a conduzir o povo para Deus, ao reino, ao culto ao Senhor e a conduzir as pessoas a Deus. E ele começa cuidando do seu povo. Lá no versículo 14, vai dizer o seguinte: depois disso, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale à entrada do Portão dos Peixes, abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta, também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Então isso nos traz a ideia de que Manassés estava se preocupando com o reino dele. Ele se preocupou em erguer muros, ele se preocupou em fortificar a segurança para proteger aquilo que era seu, para proteger aquilo que Deus lhe tinha dado. Cuidado com a adoração. Vamos ler os versículos 15 e 16. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. É interessante destacar aqui aquelas duas palavrinhas gregas que eu mencionei, o epistrefo e a metanoia, a mudança de rota e a mudança de mente. Porque mostra um passado e mostra o presente. O texto diz que ele pôs a imagem de escultura do seu ídolo que tinha feito,
na casa de Deus. Isso mostra o pecado de Manassés. Já no verso 15 nos mostra que ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Manassés ele é movido pelo arrependimento. E ele continua destruindo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. O texto continua, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém. E os lançou fora da cidade. Ele tirou do seu reino tudo aquilo que era ofensivo para Deus, tudo aquilo que desagradava a Deus, ele lançou fora. Com isso, Manassés restaura o altar do Senhor, anteriormente profanado. A graça de Deus se evidencia na vida do homem quando ele não permanece o mesmo. Com isso, Manassés também cuida do seu povo. A Bíblia nos mostra que Manassés fez o seu povo errar. Vamos ler aqui. Versículo 9. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes. Então Manassés ele conduziu o povo para o pecado. Quando um homem é transformado por Deus, ele não pode continuar o mesmo. Já falei isso algumas vezes. Ele não pode continuar o mesmo. O pecado à sua volta é triste. Ele chora pelo pecado que está à sua volta. Então ele faz o possível para reverter aquela situação, para mudar aquela situação, movido por Deus, movido pelo arrependimento, movido por saber quem era o Deus a quem ele servia. Um Deus santo que não tem partes com o pecado. Manassés ele não queria que o seu povo tivesse partes com o pecado. Ele não queria que o seu povo ofendesse o Deus da aliança, o Deus que restaurou a sua vida. Então ele dá ordens ao seu povo: adorem somente a Deus. Como um alerta, parem com a idolatria, sirvam somente a Deus. E isso vai nos levar a pensar no terceiro ponto da nossa reflexão, que a graça de Deus se evidencia na vida do homem quando conduzimos pessoas ao Senhor. Quando somos alcançados pela misericórdia do nosso Senhor Jesus, as vendas dos nossos olhos caem, as escamas que nos cegavam para o pecado à nossa volta também caem. E assim, nós vemos com clareza as questões espirituais. Nós vemos a beleza da santidade do nosso Deus. Nós conseguimos contemplar que o nosso Deus é maravilhoso. Nós conseguimos contemplar que Ele é santo, que não tem nada que se compara a Ele. Por nada se comparar a Deus, como nós podemos então ofendê-lo com nossos pecados? Como nós podemos ficar em paz quando os que estão à nossa volta estão se perdendo? Esse Deus é capaz de salvar. Manassés, então, ele dá essa ordem ao povo para adorar somente a Deus. Isso nos traz uma ideia de discipulado. O texto não diz explicitamente sobre discipulado, mas eu vou explicar. Não é um trabalho da noite para o dia. Nós vemos aqui nesse contexto que foi algo que deu-se início, mas não efetuou-se completamente nessa passagem. O verso 17 termina dizendo que o povo ainda sacrificava nos altos. O que eram esses altos? Não era necessariamente um lugar alto, era um lugar destinado para a idolatria. A adoração aos deuses estranhos eram realizados ali naqueles altos. O povo fazia ali todos os seus tipos de idolatria naquele lugar. Seus pecados todos ali naquele lugar. E o texto vai concluir dizendo, a perícope vai concluir dizendo, porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos. Detalhe, Manassés ele ordenou, não adorem mais aos deuses, adorem somente a Deus. O povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Então, deu-se início a uma mudança. Ele falou para o povo adorar a Deus, e este começou a adorar a Deus. Então isso é o início de uma reforma de culto. Onde havia adoração a falsos deuses, o Deus verdadeiro passou a ser adorado. Manassés ele sabia a responsabilidade que ele tinha como rei. O seu povo era reflexo do seu reinado. Ele praticando coisas más, ele induzia o seu povo
a praticar aquilo que era mal. Agora ele agindo de forma correta, ele sendo obediente aos preceitos do Senhor, ele conduz o povo também a amar a Deus, a adorar a Deus. Para concluir, nós vemos na vida de alguém completamente iníquo a atuação da graça do Senhor. Alguém que, semelhante àqueles jovens das gangues de Nova York que eu comentei no início, poderíamos olhar e dizer, não tem jeito. Jesus resgata os mais inimagináveis tipos de pessoas e em diferentes tipos de situação. O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo, porque ela é capaz de trazer vida onde não existe um mínimo de fôlego. O Evangelho é isso, o Evangelho é poderoso. Sabe que o Senhor é o único capaz de salvar seu parente que se encontra perdido? E também é o único capaz de libertar das tenebrosas garras do pecado. Nós temos um Deus rico em misericórdia e Ele oferece gratuitamente. Aqueles jovens que eu comentei de Nova York, eles se alimentavam de violência, de drogas, sua rotina envolvia guerras urbanas contra outras gangues, derramamento de sangue, simplesmente para mostrar sua força. E Deus os alcançou. Deus quebrou aqueles corações teimosos. Deus transformou a vida desses homens. Deus transformou a vida de Manassés, um rei que era inimigo, rebelde, e fez dele seu amigo. Deus transformou a vida do grande perseguidor da igreja, Saulo, e fez dele um grande apóstolo, um grande missionário. Deus transformou as nossas vidas. Deus nos salvou de algo terrível. Deus nos libertou do pecado. O pecado estava nos conduzindo às trevas. Estava nos conduzindo ao inferno, onde é o completo derramar da ira de Deus. E Jesus Cristo nos salvou. Que sejamos movidos por essa graça a contemplar nosso Deus verdadeiro, a sermos obedientes e também a conduzir pessoas a esse Deus verdadeiro. Quantos estão se perdendo lá fora? Quantas pessoas perdidas a gente não conhece? Dentro de nossos lares, talvez? Ao nosso redor, nossos amigos? Quantos estão se perdendo? Nós conhecemos a mensagem mais poderosa do mundo. Ela, somente ela é capaz de transformar. Nada mais nesse mundo. O Evangelho, você é portador. Você carrega um grande tesouro em vaso de barro. O tesouro do Evangelho. Pregue esse Evangelho. Eu quero trazer algumas aplicações práticas, bem diretas. Diante dessa mensagem, se você crê nesse Senhor que é resgatador, nesse Senhor que é poderoso para te salvar das mais terríveis trevas, te libertar do seu pecado e te salvar, eu peço para que você ore, creia e se arrependa. Eu não quero expor ninguém, não vou pedir para ninguém levantar a mão, não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas eu quero pedir para que você, onde você está, você ore, creia e se arrependa, se você se encontra nessa situação. Você que está caminhando com o Senhor, se constrangeu, entendeu que precisa aprender mais desse Deus. Eu vou dizer uma coisa muito simples. Leia a Bíblia. Não está entendendo? Ore. Deus, me ajude a entender. E eu digo mais. Ore ao Senhor para que Ele te ajude e também procure ajuda de irmãos mais maduros. Isso é o discipulado. Procure ajuda de irmãos que lhe orientem na palavra para que vocês aprendam mais desse Senhor maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.